Sintam-se abraçados. Está fazendo um friozinho, não é? Lá fora. Então, para mim, é uma alegria muito grande de estar aqui na sexta-feira. Eu recebi o convite de Laís para que, eu não digo um convite, uma oportunidade no meu processo de reencarnação. Sim, você trocar experiências com o outro é tudo de bom. É tudo de bom. E na mensagem que a colega fez aqui, então hoje a gente vai fazer o nosso melhor. O que for possível, nós vamos fazer, sim. Meu nome é Célia Lírios, eu sou voluntária da casa, daqui da Fundação. Eu coordeno um grupo de estudos em desdobramento. No Brasil, fala-se muito de desdobramento ou projeção astral. E nós temos um curso aqui sábado, 8h da manhã. E dou aulas no ciclo, em alguns ciclos. A minha profissão, eu sou professora da rede pública, eu ensino química, eu sou formada em química, eu sou formada também em enfermagem, ainda exerço e sou psicóloga. Mas, antes de tudo, eu acho que estar trocando ideias com o outro é tudo de bom. E esse assunto, então, gente, é empolgante. Então, eu espero de vocês fazer essa troca e que as perguntas possam vir para a gente tirar as dúvidas hoje. Nós vamos usar alguns slides e algumas explicações de acordo com o conteúdo programático que foi passado. E o título é Reencarnação, Processo Educativo. Essa palavra me acompanha, educação. Então, reencarnar, para começar, não é punição. Não. Deus é bom. E Ele sempre está nos dando uma oportunidade. Os equívocos acontecem nas mais variadas formas, no lar, no casamento, na família, entre familiares, no trabalho, nas questões sociais. E cada um tem seu processo evolutivo e muitas vezes não compreende. Como não compreende, ele comete alguns equívocos e também tem a questão cultural da crença, porque você acredita piamente que aquilo existe. E depois, quando você vai se conhecendo melhor, e aí você vai compreendendo. Isso é você expandir a sua consciência do que está acontecendo com você, com a sociedade, com o mundo. E também na relação do encarnado com o desencarnado. Então, eu vou beber um pouquinho de água aqui. Um momentinho. Essa foto aí eu gostei muito. É uma paz. Então, vamos lá. Eu devo dizer que a reencarnação é alvo de estudos e de pesquisas. De pesquisas nos grandes centros universitários, isso desde o século XIX, com Albert de Rochas, e ele na França, na Índia também, e nos grandes centros universitários e de instituições que tratam desse assunto. E está presente nos mais diversas culturas. Na cultura indiana também se estuda muito, e o número de casos comprovados cientificamente tem um número muito grande na Índia. E 2 pesquisadores e um escritor, Hermínio de Miranda e
Hernani Guimarães, aqui no Brasil, inclusive tem livros publicados de casos de reencarnação no Brasil e que foi comprovado com datas, nome de pessoas. Inclusive, eu tenho uma experiência dessa, se der tempo eu conto. Então, a reencarnação desafia o tempo, permanecendo viva na mente e na crença do ser humano. Então, a reencarnação, ela passa por vários processos até a compreensão de se estudar, porque estava tão claro, mas tão claro, e a Bíblia é um dos livros e é um dos meios de referência que trata da reencarnação. São vários exemplos de reencarnação, e o próprio Jesus, em uma das suas conversas com os profetas, com quem acompanhava ele fala da volta de Elias. Não é? E que agora esse espírito está em outro corpo e volta num processo de evolução. Então, desde a mais remota antiguidade até os nossos dias, ela vem sendo a forma mais completa de explicar os diversos e complexos fenômenos da experiência humana. Inclusive, hoje, eles procuram, através da arte, filmes, novelas, documentários, que tratam sobre esse assunto. Sua credibilidade vem de evidências experimentais e de provas sobre rigoroso controle científico. Porque é aquele momento, quando essas pessoas que afirmam que já esteve ali, contando detalhes, nome dos pais, nome de irmãos, o que foi que aconteceu com ele, inclusive marcas no corpo, denotando quando ele desencarnou. E aquela marca ficou gravada num outro corpo que nós temos e que se chama perispírito. E aí, Adenauer Novaes, em Reencarnação, Processo Educativo, ele diz que reencarna-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade. Quando eu disse que Deus é bom, Ele lhe dá uma outra oportunidade. Num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Você já pensou se nós tivéssemos só uma oportunidade, uma vida única, e que não se desse uma outra chance para você, de algo que você, por equívoco, cometeu? Já pensou? Não vai me dar uma outra chance? E eu afirmo, Deus é bom. Porque vai lhe dar condições, com a ajuda de espíritos, com uma experiência muito maior, e que vai lhe orientar e, dentro das possibilidades, você fazer um planejamento quando voltar. E é isso que a gente vai ver hoje nesses slides. Nós vamos mostrar. E as perguntas, quando quiserem, vocês sentirem que querem fazer uma pergunta, que está em dúvida, algum assunto que tocou, vocês, por favor, podem fazer as perguntas à vontade. Então, a reencarnação, ela se baseia nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus. É uma oportunidade de progresso e uma prova da justiça de Deus, tornando possível o seu
em toda a nossa vida, por exemplo, agora nós estamos encarnados, quanta coisa a gente já conseguiu e já melhorou. Por exemplo, todos nós aqui estamos numa troca de experiências. Isso faz parte da reencarnação, de melhoria. Não é só os senhores que estão aqui no curso, mas também para mim, porque eu estou aprendendo nos pilares da educação. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a estar com o outro. Então, são oportunidades que vêm a todo instante. Tudo isso eleva o nosso processo de vida, de viver. De viver. Emmanuel, o que foi o espírito, várias encarnações dele. Emmanuel foi o guia, o educador, o companheiro do nosso Chico Xavier. Foram mais de 250 obras, porque Emmanuel foi um espírito que esteve com Jesus há mais de 2000 anos. Ele era um senador romano e ele cometeu alguns equívocos. Jesus ainda chamou ele, dando uma oportunidade para que ele se redimisse. Mas ele não quis. Ele não quis. Depois ele retorna e aí ele vai tendo uma saga de reencarnações. Não sei se vocês se lembram, no livro da História do Brasil, do Padre Manuel da Nóbrega. Alguém lembra? Ele esteve aqui na Bahia. Fundou alguns colégios na Cidade Baixa, na Cidade Alta também. Foi uma das reencarnações de Emmanuel. Ele veio com uma missão de evangelização jesuíta. Esteve aqui. E junto com outro também que reencarnou, José de Anchieta, outro espírito também que veio com uma proposta do Evangelho de Jesus. Tinha uma proposta. Naquele momento ali, era o espírito ali que estava desenvolvendo suas atividades. Ele sai daqui, ele é espanhol, todos dois, e aí ele vem e vai para São Paulo, onde se instala a cidade de São Paulo. E dali, tudo que pôde se fazer de evangelizar e de pessoas e espíritos que chegaram aqui na forma de degredo, na forma de punição por crimes cometidos no país de origem, e para que diminuísse esse sofrimento e para que na próxima encarnação ele não trouxesse ressentimentos, esses dois espíritos têm muito mais. Não é? Então, eles criam, inclusive, a cidade de São Paulo, que é acho que é 25 de janeiro, porque é o dia da conversão de Paulo de Tarso, outro grande espírito, e que veio com a proposta da psicologia do amor, do Evangelho de Jesus, de dar condições para que as pessoas tomassem consciência e que desse melhores condições no seu processo evolutivo. Então, Emmanuel, depois, em 1931, ele se apresenta a Chico, e aí começa uma nova proposta desse espírito. José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega. Então, Emmanuel, esse que eu estou falando, chega a dizer que a reencarnação é quase o perdão de Deus, como se Deus precisasse perdoar. Deus é bom. Mas basta que você também queira.
Mas vai chegar momentos que você, um espírito que está em outra dimensão, no plano espiritual, vai ter momentos que ele vai ter que retornar, porque o processo evolutivo dele vai seguir. Então, a reencarnação é uma lei da natureza, é natural, é do espírito, ele prosseguir. Né? É automática dentro, olha o que eu coloquei ali, automática dentro do processo evolutivo do ser humano. Todas as reencarnações não são tão automáticas. Às vezes o espírito, ele está, que ele não tem consciência do processo dele, e aí vem uma equipe espiritual e vai, diante do pequeno livre-arbítrio que ele tem, e vai mostrando a ele qual é o melhor caminho, ajeitando em uma família, tentando aproximar espíritos que estão ainda equivocados, tentando aproximar, chegar junto da família. Às vezes é um espírito que ele está num processo de adiantamento, aí ele vem reencarnar nessa família no intuito de unir. Tudo isso no processo de evolução. Mas é natural. Eu coloquei isso aí. Olha, isso aí é para uma aula. Então, reencarnação versus educação. Onde é que começa? Então, quando a criancinha nasce, quando ela dá o primeiro choro, aí o espírito, aquele corpo ali, ele toma posse. Ora, no processo que aquele corpinho está dependente totalmente de outro espírito, uma gestante. Está ali com o bebezinho ali dentro do útero. É amor, sim. Porque você oferecer 100% do seu oxigênio, do seu sangue, dos seus nutrientes, é retirado, às vezes, do seu próprio corpo para o bebê. E ali, aquele contato, fluido com fluido, daquele espírito que está para reencarnar, está ali próximo. O contato com a mãe. Então, o espírito que reencarna num corpo feminino e vai ser mãe é o maior exemplo de você aceitar aquele espírito, porque não tem outra via. Aqui na Terra, a condição para você reencarnar é através de um corpo feminino. Então, as mulheres são diferentes. Então, órgãos do nosso corpo são específicos. A questão não é só biológica, porque o modelo desse corpo está lá, que chama modelo organizador biológico, está no perispírito nosso, outro corpo, onde estão as emoções e os sentimentos. Então, você aceitar vir num corpo feminino, exercer a maternidade e aceitar 1, 2, 3, 4, 5 mulheres que têm até 10, 12 filhos e receber esses espíritos, dando a oportunidade deles reencarnar e evoluir e ainda educar. Então, aquele momento ali, quando a mãe olha para ele, aquele olhar é único. São 2 espíritos ali. E educando. Como é que educa? Olhando um para o outro. A mãe olhando para o filho e o filho percebendo o olhar da mãe. É ali onde ele vai se desenvolvendo com sentimentos, com emoções. É ali. Aquele processo é único. Além do mais, o alimento que ela dá. Então, aquele espírito ali, que é recebido com amor, com carinho, com atenção e que não é rejeitado. Tem um psicólogo, né, o Winnicott, quando ele diz que uma mãe suficientemente boa, eu diria que é um espírito que tem amor no coração.
Então, aquele momento ali, o corpo humano, o bebezinho, ele é totalmente indefeso. Ele depende de outro espírito. Não só das questões biológicas, no momento que ele reencarna, e o processo dele de crescimento, que a reencarnação, ela, aos 7 anos, vai chegando, 10, 14, quando ele já vai se desenvolvendo. Mas ele está muito preso na questão espiritual antes dos 7 anos. Então, ali ele depende da mãe. Depois ele vai ver que tem um pai. Mas essa relação de mãe e filho é única. É de espírito com outro espírito. O pai vai ter uma participação, sim, muito importante. Mas esse momento aí, não tem outro. É um espírito já educando ele nas emoções, no pedido, o choro, tudo isso. Né? Então, o novo ambiente, o novo corpo, inicia o processo de modificação da personalidade anterior. Esse espírito tinha uma outra personalidade. No momento que ele reencarna, ele vai ter outra personalidade, ele vai ter outro cérebro, outra cultura, outros pais. Não se muda a individualidade por se mudar de local e morada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o espírito é o mesmo. Só que ele vai trazendo na bagagem dele, mental, vai trazendo habilidade, competências, mas vai trazendo também algumas intenções. Algumas intenções. Esse é muito lindo. Essa foto também. Então, quando reencarna, totalmente dependente. Como ele segura ali o instinto, né, de preservação da vida. Então, o aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. É assim que a gente vai aprendendo. Estas experiências capacitarão o espírito a aprender as leis de Deus. Então, através das experiências, o que você aprendeu nessa relação com o corpo físico vai para o perispírito, do perispírito vai para mais 2 outras estruturas, até chegar ao espírito. O espírito é quando ele aprendeu a lei de Deus. Então, ele precisa vivenciar, porque se ele não vivenciar e não compreender os equívocos que cometeu, através da reencarnação, a evolução dele ficará comprometida. Mas vai chegar um ponto que a gente vai ver em expiações que tem que retornar. Ou aqui na Terra ou em outro planeta, vai depender do processo evolutivo dele. Então, o intervalo das reencarnações. A reencarnação isso aí foi do Emmanuel, o espírito, em 1935, nos momentos que Chico psicografava, Emmanuel deixou essa mensagem. A reencarnação só se verifica depois de um determinado tempo de vida espiritual no além. Aquela palavra ali, além, foi da época. Então, a gente tem que contextualizar, não é? Aí, Emmanuel responde: não há tempo determinado no intervalo das reencarnações da alma. No espaço compreendido entre elas, o espírito estuda nos planos em que se encontram. Então, quem está desencarnado, ele vai estudar lá, ele vai encontrar, vamos dizer, cidades, locais, pousadas, locais com a mesma frequência da mente, e ali aqueles espíritos começam a estudar, a trabalhar e se preparar para a próxima reencarnação. Por exemplo, é a mesma coisa aqui, ó. Nós estamos aqui aprendendo. Então, é a mesma coisa, só que está em outra dimensão. Aqui eu estou encarnado, mas o estudo continua.
A personalidade modifica lá, porque você vai encontrar outras pessoas lá. Mas a essência é sua. O espírito estuda nos planos em que se encontra, as possibilidades do futuro, ampliando seus conhecimentos e adquirindo experiências a fim de triunfar nas provas necessárias. Essa palavra provas é para a época, mas quer dizer o quê? Educação. A gente não vai para a escola, não tem os primeiros anos, né, que vai para a escolinha, já maternal, depois tem a parte básica, depois o ensino médio. Então, quando você reencarna, às vezes, por um planejamento, você vem provas, quer dizer, se educar. Depois que você já tomou consciência do quanto isso foi importante para você. Então, foi em 1935, uma das centenas, né, milhares de psicografias que Emmanuel e que Chico psicografou. Aí outra também. De um modo geral, são as próprias almas que se reconhecem necessitadas de luz e progresso e pedem o seu regresso ao plano carnal. Então, ele pede para reencarnar. Ele estudou, compreendeu, viu que cometeu alguns equívocos, mas ele quer voltar, porque os amores dele estão aqui. Já encarnou, reencarnou. Ele quer voltar naquela família. E aí, dentro das possibilidades do processo evolutivo dele, ele vai para determinada família. Geralmente vai para a família deles, que está ali próximo. Aí ele vai reencontrar os amores. Por exemplo, meu avô, por parte de pai, ele nasceu no século XIX. Eu tenho umas fotos lá em casa que meu pai deixou, mas quando eu olho para a foto, eu sinto uma saudade tão grande que vocês não calculam. Da foto do meu avô. E eu não conheci meu avô. Ele desencarnou em 1900, acho que foi em 1935, 37. Eu nem era nascida. Meu pai jovem ainda. Mas eu sinto uma saudade, um amor, está aqui, ó. Só ir olhar a foto. Um dia vamos nos encontrar. Não é? É bom. Então, reencarnar e evoluir, prosseguir, é bom. Você vai ver seus amores. E aí você pede, não, está na hora de eu reencarnar. E aí, grupos espirituais, vai ali lhe orientando. Olha, quem deu um grande impulso para você compreender o mundo espiritual foi um espírito chamado André Luiz. Foi um dos que realmente também Chico psicografou vários livros, me parece que 14. E conta toda a vida. E o primeiro, acho que vocês se lembram o nome, Nosso Lar. Nosso Lar, que, segundo a literatura espírita, e ele também, fica uma cidade que fica em cima do Rio de Janeiro. Os espíritos que construíram, mentalmente. Por atração. E o caso do Nosso Lar, André Luiz também passou alguns problemas, ficou 8 anos numa região muito sofredora, porque a decisão foi dele. A questão é a questão da vibração mental, de como estava. Então, ele ficou lá 8 anos. No dia que ele, num momento muito difícil que ele estava, está no livro do Nosso Lar, ele lembra da mãe. Pronto. Mudou a vibração. E aí chega uma equipe espiritual, a pedido da mãe também, e aí leva ele para o hospital. E aí tem todo um processo de André Luiz. São obras também que a gente tem que ler. Além dos 5 livros principais, né,
do Espiritismo através de Allan Kardec, mas a obra de André Luiz também é maravilhosa. E também de Emmanuel, né? E Emmanuel, esse espírito, sempre ali junto de Chico Xavier, fazendo em equipe, trazendo outros espíritos. Isso é a comprovação da reencarnação. Foi em uma das reuniões mediúnicas que Emmanuel falou que ele tinha vindo ao Brasil no século XVI, acho que 1549, que ele veio, no caso, como jesuíta, para seguir o processo evolutivo dele. Cheguei em casa, podem ir lá no Google e olhar sobre a vida, bote lá, Emmanuel e Manuel da Nóbrega. Ele teve também outras reencarnações, viu? Então, contudo, em alguns casos, como de entidades cruéis, rebeldes e pessoas endurecidas, né? São os guias esclarecidos que se incumbem de lhe preparar a reencarnação amarga e penosa, mas necessária. Amarga e penosa, por que essa reencarnação vai ser difícil? Porque ele vai assumir a responsabilidade dos atos que ele cometeu. Claro. Por isso que para ele é amarga, esse espírito, é amarga e penosa. Porque para ele vai ser difícil ele reconhecer. É a questão de você se pôr no lugar do outro. Não você assumir o problema do outro. Cada um tem sua responsabilidade pelos seus atos. Não é? Então, aí, como eu disse, olha, os guias esclarecidos, guias espirituais, espíritos amigos, você vê que ninguém está sozinho. Ninguém. Sempre tem uma equipe ali discretamente, dizendo, orientando, sugerindo, não determinando. Mas para que ele siga o caminho dele, que tenha essa outra oportunidade, seja quantos forem. Mas essa oportunidade é dada através da reencarnação. E aí, no livro de André Luiz, Respostas da Vida, em 1975, é um livro pequenininho, tem aí na nossa livraria. O título, dos textos é Pensar. E aí ele diz assim, Deus é amor e não pune criatura nenhuma. Deus não pune ninguém. A própria criatura é que se culpa e se corrige, porque, diante do que ele fez com o outro, cria o que chama-se complexo de culpa. E ele fica culpado. Às vezes ele quer reencarnar e não, eu prefiro ser assim. Eu prefiro ir nesse processo penoso, porque ele escolheu. Então, ele acha que se corrigir é assim. Mas não, ele veio se educar, mudar sua ética e a depender da cultura moral, não é? Então, ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus, porque pensa que Deus pune. Deus não pune ninguém. Deus é amor. Deus é amor. Está nesse livro, Respostas da Vida. O processo de aprendizado. As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. Está lá no livro Adenauer Novaes, Reencarnação, Processo Educativo. Quando eu falo isso, que o ser humano atuou no passado, não existe a lei, se você fez isso comigo, você vai pagar com a mesma moeda. Não. Se não houve possibilidade de espírito com quem você se equivocou e fez algumas atitudes equivocadas,
Por exemplo, uma pessoa que tinha problemas e atacava as crianças. Ele tinha essa compulsão. No processo evolutivo dele, será que ele vai... que espíritos irão fazer com ele a mesma coisa? Isso é muito relativo. O que ele pode fazer? Ele pode, muito bem, no planejamento dele, ele disse, não, eu quero me redimir do que eu fiz. O que é possível fazer para melhorar o coletivo? E me melhorar? O que eu posso fazer? E aí, o que é que pode se fazer? Uma sugestão. Não, eu vou cuidar de crianças na África, nessas instituições não governamentais. Ele vai para a África cuidar de crianças. Ele não está fazendo bem para o coletivo? Então, vai depender muito do processo, da cultura, da civilização e do momento que é possível para ele. Mas ele tem a boa intenção. Isso é que é importante. Então, o que é necessário no processo de aprendizado? Nos desligar das ideias punitivas, observando que o aprendizado é dinâmico. Ele não é, se fraturou minha perna ou fez isso comigo, ele também vai pagar. Não. Ele pode muito bem desenvolver outras possibilidades. Mas, às vezes, pode acontecer que o que ele fez foi tão grave que fica gravado no perispírito dele. É como se fosse uma foto que ficou ali. Então, ele não consegue sair daquilo. E, às vezes, ele acha que, para ele pagar o que ele fez, ele tem que fazer a mesma coisa. Não. Eu vi uma novela, né? Não sei se vocês viram, Alma Gêmea. Eles colocam, assim, alguns lances sobre reencarnação. E uma dos personagens, que é a Serena, né? Ela, toda vez que ela encontra o agressor dela, ela não conseguiu superar da outra encarnação, ela se chamava Luna. Mas, toda vez, ela se sente mal e ela tem uma marca aqui, onde ela tomou o tiro. Tem espíritos que a emoção ficou tão gravada que precisa ser trabalhado esse espírito, não é? No momento de processo evolutivo dele. Então, isso é muito dinâmico. Então, a reencarnação, ela é um alicerce, é a base para a evolução. Querem fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Não? Estão entendendo tudo? É mesmo? Não querem fazer uma perguntinha? Nada? Está tudo bem? Então, vamos lá. O retorno, através da reencarnação, se dá para o aprimoramento do espírito. Então, se ele quer se aprimorar de outros momentos que ele viveu aqui, em outras épocas, é a educação. É ele se educar diante da vida, diante da atitude com ele mesmo e com os outros, com uma sociedade. Não é? Então, e não punitivo, volto a falar. Não é punição. Mas ele nasceu assim, ele está assim. Tem um complexo ali muito forte, que ele se sente tão culpado que preferiu vir assim, com essa marca. Às vezes ele reencarna ainda ressentido, e isso dificulta o processo evolutivo dele. Então, encarado dessa forma, não há um número definido de encarnações para um espírito.
Por exemplo, Jesus, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é um livro, pelo menos meu, é de cabeceira. Eu gosto muito desse livro de Emmanuel, porque ele vem falar sobre o processo evolutivo do ser humano. Quando ele diz que Jesus só esteve aqui 2 vezes na Terra. Primeiro, para organizar o próprio sistema solar, você vê um espírito puro. Espírito puro, na classificação. E a segunda, quando ele, há mais de 2000 anos. Mas ele reencarnou. Porque senão ele estaria dando o quê? Ele não estaria justificando o que ele tanto falou sobre a questão da educação, pelo amor, pela evangelização. Já pensou se ele não precisasse reencarnar? Não, ele reencarnou como um homem normal, pai, mãe, teve irmãos, teve os momentos dele. Ele reencarnou como todos os seres humanos. Não teve privilégios para Jesus, mas ele veio porque ele tinha essa proposta. Não é? Então, os processos não se dão de forma linear. Isto é, não se passa pelo que se causou a outra na mesma proporção. Não. Não. Às vezes, o espírito precisa, às vezes, ficar no mundo espiritual, aguardando acalmar a situação e o ambiente de quem estava procurando ele, porque tem espíritos que vai à procura do outro. Ele sente, ele percebe o outro espírito através da mesma vibração e ele vai em busca. Tem espíritos que ele vai buscar. Ele vai. Entendeu? E teve um bárbaro, me parece que foi Alarico, que foi assim. Ele passou mais de 600 anos sem poder reencarnar, porque qual era a questão de Alarico? Ele tinha preferência, quando ele invadia aquelas populações a mando do governo romano, o que é que acontecia? Ele tinha o prazer de cortar as pessoas. Eu vou lembrar o nome do livro, daqui a pouco eu digo a vocês. E isso foi escrito num livro, e inclusive esse espírito teve contato até com Divaldo Franco, em um dos livros de Divaldo fala. Ele tinha o prazer de cortar as pessoas com a espada. Ele foi criado num ambiente de ódio. Olha o que acontece, ele era bárbaro. São aqueles povos estranhos que chegavam até Roma. Era chamado de bárbaros. E ele tinha esse prazer. Então, ele foi criado como? Com ódio, com rancor. E aí, o que foi que aconteceu? Quando ele desencarna, inclusive, ele teve até com Santo Agostinho. Tentou, ele ia matar o próprio Santo Agostinho, mas Santo Agostinho, na época, no século IV, conseguiu controlar ele, mas era um espírito assim, impetuoso, arrogante. Mas ele aprendeu com pessoas a serem assim, de guerra. Ele tinha esse prazer de marcar as pessoas. Ele desencarna, depois ele reencarna de novo com o mesmo intuito de cortar pessoas, o prazer que ele tinha. Mas o número de inimigos dele era tão grande, tão grande. Jesus Gonçalves, o nome do livro. Porque ele reencarnou no Brasil em 1910, e veja o que aconteceu. Então, ele, depois da segunda reencarnação, ele não pôde mais voltar. Ele tinha que sofrer o processo de educação. Ficou lá 600 anos e os inimigos dele atrás dele.
reencarna na França, na época do Richelieu. Alguém lembra da história? Na França. Com o mesmo poder, com a mesma determinação, com o mesmo orgulho. Então, ele vem trazendo intenções de várias encarnações. E foi na época de Luís, parece que Luís XIV, resultado. Ele começou a aparecer no corpo dele tumores por todo o corpo. Quer dizer, isso estava gravado no inconsciente dele, estava gravado na mente. Ele se sentiu culpado. Então, nessa encarnação, começa a aparecer tumores no corpo dele. Richelieu. Cardeal Richelieu. Resultado, passou um tempo. Em 1910, ele reencarna no Brasil. Mas aí ele já tinha um planejamento. Já tinha um planejamento e ele já tinha consciência do que ele tinha das outras encarnações. Ele pediu uma determinada patologia para que viesse, para curar aquela culpa que ele tinha. Primeiro, perde os pais logo cedo. Ele perdeu, então ele viveu um momento do que é perder os pais. E, com pouco tempo depois, um homem de uma dinâmica impressionante. Ele tocava muito bem, jogava futebol, era um homem que escrevia. Ele aparece com uma doença. Hanseníase. Naquela época não tinha cura. Ele nasceu em 1910 e aí ele desencarna. Então, foi um processo de expiação para ele muito duro, esse espírito. Mas ele passou por esse momento dessa encarnação dele, aqui no Brasil, foi em São Paulo. Ele já tinha consciência dos erros que ele tinha cometido há mais de 2000 anos. Mas a questão da culpa que ele ficou pelos erros e as crianças órfãos. Ele ficou num leprosário, porque o nome popular é lepra. Ele ficou num leprosário porque ele não teve o direito de ficar em sociedade, porque era uma doença com um estigma muito grande. E aí, a próprio definhado corpo dele. Pronto, não se tem notícia se ele reencarnou de novo. Mas o processo dele de recuperação e de expiação foi muito difícil. Jesus Gonçalves, o nome do livro. Então, o que, às vezes, a reencarnação torna-se dolorosa e penosa é porque a própria pessoa se pune. Ela mesma se pune. Então, às vezes, vem numa mesma família várias pessoas também. Pode ser ou não, é uma questão da hereditariedade. Mas devo lhe dizer que, no planejamento, vai ocorrer. Quando é que vai ocorrer esse planejamento? Quando é que vai ocorrer? No processo do encontro. Primeiro encontra-se o espermatozoide com o óvulo, né, no terço médio da trompa, lógico, da mulher, e ali se encontra. Quando a célula começa a se dividir, tem um momento que chama closing over, onde a troca de caracteres da hereditariedade do masculino com o feminino. E é ali onde aquele perispírito vai encarnar, e com a ajuda dos guias espirituais, é que vai ser alterada algumas patologias no DNA, no cromossomo, que é a troca, e é ali onde começa. E aí se forma o embrião e depois o feto, né? E depois desce e se inida no útero.
mas a própria acesso ao corpo daquele perispírito é quando a criança nasce, né? Começa a chorar, e ali é onde o espírito se aproxima mais, e ali aquele corpo é o processo dele, né? E aí ele já começa a se ver que ele depende de outro espírito por amor. A maternidade é por amor. Por amor. Então, é isso aí. Isso não é na mesma proporção. E ele fez muitos trabalhos, esse Jesus. O nome dele era Jesus, mas ele disse que não tinha a capacidade de ter o nome de Jesus. Aí ele botou Jesus Gonçalves. Bom, então não é na mesma proporção. Vai depender de muitas coisas. Vamos adiante. Por que esquecemos do passado? Alguém poderia dar uma sugestão? Hein, gente? Por que a gente se esquece? Diga, meu benzinho. Boa noite. Porque se lembrar do passado, do que já fez, a pessoa pode não suportar, né? Muito bem. Às vezes saber não que suporta. O pai foi o pior inimigo, ou o filho, né? Isso, exatamente. Pode acontecer que o espírito não suporte. E aí até dificulte ele desenvolver habilidades e competências nessa encarnação. Você não acha? Vai dificultar. E, como você falou, ele possa ser que ele... Como é que pode... Este homem que me fez tão mal em outra encarnação, como é que agora ele é meu pai? Não é? Então, vamos ler ali. Reencarnar sem a lembrança do passado é o mecanismo que possibilita a convivência de contrários, pessoas com pensamentos contrários, agressivos. Não quero saber, eu não gosto desse meu irmão, e eu não gosto dessa minha irmã. Poxa, eu não gosto de minha mãe. Tem casos? Tem, sim. Sim, querida. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida sobre o slide anterior. No caso das crianças, a senhora falou que o espírito ele só toma posse, né, do corpo do recém-nascido após ele realmente nascer. Mas enquanto ele está ali, está dentro da barriga ainda da mãe, ele está sendo animado por... Não está sendo animado por um espírito, porque existe uma comunicação, né? A mãe a gente sente, conversa, interage, e está sendo animado pelo quê, se não por um espírito? Vibração, perispírito da mãe com o que vai reencarnar. Então, só o que estaria pronto é o perispírito desse espírito que está aguardando a criança nascer? Exatamente. Há uma vibração fluídica, de fluidos, do perispírito que vai encarnar. Ele vai perdendo a consciência que é espírito, mas a vibração com a mãe continua. Continua. Até o momento dele nascer. Então, já existe um espírito meio que preparado para encarnar aquela criança quando ela vier nascer. Exatamente. Às vezes, a vibração permanece. É como se fosse assim. Você quer ligar para alguém de um celular para o outro. De uma forma bem simples, eu estou falando. Não, quando você não mantém uma ligação, não tem uma rede ali de ondas eletromagnéticas, então é a mesma coisa. Às vezes o espírito sai um pouquinho, vai passear, volta. Como o da mãe também, quando vai dormir, ela pode sair do corpo e ir passear, se encontrarem lá na dimensão espiritual, trocar ideias. Olha, eu estou lhe esperando, viu? Para animar aquele espírito. Porque quando a gente vai dormir, o espírito sai do corpo. Nesse caso aí, esse espírito, ele está aguardando o momento. Porque lembre-se que o bebezinho, o feto, né? Feto,
ele depende totalmente da mãe. Totalmente. Oxigênio, os alimentos, tudo depende da mãe. Então, há uma vibração entre esses dois. Agora, se ele não quer reencarnar, ele simplesmente vai se afastando. E aí, não vai ser possível o reencarne. Viu, minha linda? Você compreendeu? Tá bom, diga. Sim. Boa noite. A minha pergunta era exatamente igual a dela, só que daí veio uma outra pergunta. Pois não. E se essa criança, quando vai nascer, ela não nasce, ela já nasce morta ou morre logo ao nascer? Como é que ficaria? E uma segunda pergunta. Na Igreja Católica, nós temos o Papa. Temos o quê? O Papa. O Papa. Né? O Papa não seria o Espírito de Jesus Cristo reencarnado em todos os papas na sequência? Olha, Porque ele é considerado como um santo. Eu não tenho conhecimento disso. O Papa é um espírito, como outro qualquer, mas ele, dentro do processo evolutivo dele, ele vai desenvolver aquela missão, por exemplo, de paz. Mas Jesus, eu não tenho conhecimento. Jesus não reencarnou. Não, meu querido, não. E dessa pergunta do bebê, quando ele nasce morto? Certo. Você compreendeu? Uhum. É como o outro, cada um tem uma missão. A missão é de educação. Tenho consciência disso. E sempre tive ciclos na minha vida. Eu vou encerrando ciclos. Por exemplo, já fui enfermeira, hoje pouca coisa eu faço de projeto. Cuidei de muito, fiz muito parto, inclusive. Muito parto. Vi nascer muito menino. Em relação à criança, aquilo ali é um processo do espírito que estava bem próximo da mãe. Ele está com medo de reencarnar. Ele sabe que aquilo ali pode ser um desafeto. Ele está com medo porque da outra encarnação não foi muito feliz. Não foi de uma forma muito de tristeza, de sofrimento. E ele tem receio de reencarnar. Tem receio. Então, ele começa a se afastar. O fluido vai desaparecendo. Ele vai embora. Aquele corpo ali não tem mais que alimente fluidificamente. Às vezes, antes, às vezes, depois, por um próprio trauma também pode acontecer. E aí, abruptamente, por um processo mesmo da própria mãe, metabólico pode acontecer, e a criança também. Às vezes tem criança que nasce com dificuldade respiratória, você tem que ajudá-lo para ele voltar. Venha, você é a sua oportunidade. Quantas e quantas vezes? Viu? Eu já fiz parto até num ônibus. Eu me lembro, eu estava recém-formada. Você vê com suas coisas, eu estava recém-formada, trabalhava num determinado hospital aqui em Salvador, tinha uma maternidade, e eu estava sentada no fundo. Não tinha carro na época. E aí, eu vi uma mulher. Eu vi quando ela subiu no ônibus, foi pelo fundo, e se sentou naqueles bancos de trás. Tem mais de 20 anos. Aí, de repente, eu vi que as feições dela estavam mudando. Você via dor. Ali é por causa dos hormônios, né? Para facilitar a saída do bebê. Lógico que tem algumas alterações, né? Aí, eu me aproximei. Ela disse, ele vai sair. Olha como foi a reencarnação. Esse espírito queria sair. Aí eu cheguei e disse assim, deite aí no chão e pedi para o motorista parar, porque não dava mais. Aí ele parou. Foi até uma cena. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, já só tinha eu, ela, uma pessoa mais lá na frente, o motorista. Aí eu disse ao cobrador, você me empresta a sua camisa? Eu tenho que acolher o bebezinho.
Ele tirou a camisa. Esperei a natureza agir. O bebezinho nasceu, deu para eu romper o saco amniótico, e ali ele nasceu. E ali ele chorou. Enrolei ele, deixei a mãe, fiquei de joelho assim junto dela, botei o bebezinho aqui para a quintura da mãe. Bora rápido. Aí foi, chegamos no hospital, eu dei o sinal assim, Dona Célia, o que a senhora está fazendo aí? Desça, eu digo, traga o material de emergência. Aí pronto, acabou de fazer o parto, cortou, não é? E levou o bebezinho para o berçário e ela para a sala de parto, para terminar a assistência. Ele queria viver. Não é? Queria viver. Foi um dos momentos muito gratificantes para mim. Muito gratificante. Então, é isso. Não é na mesma proporção. Oi. Desculpe. Pois não, filha. Boa noite. Boa noite. Queria entender quando você falou... Hein? Queria Diga. entender esse afastamento que você falou, né, do espírito para com a mãe, né? A gente pode ter o mesmo raciocínio quando acontece um aborto espontâneo, né? Pode ser isso? Um aborto Um aborto espontâneo. é outra história. Pode ser? Um aborto, né? Mas espontâneo, não provocado. Não provocado. Ele não quer. E outra coisa, quando você fala assim que ele não quer, sendo que esse processo de reencarnação já estava... Ou, às vezes, também é problema da mãe também. Alguns problemas dela, emocionais. Certo. Às vezes, o companheiro não quer aquele bebê, ela se sente pressionada, tem uma porção de filhos, e ela não deseja. Como existe uma relação de fluidos, esse espírito que quer, que está ali próximo, e dela. Agora, quando você fala que o espírito ele não quer, né, e por isso acontecem essas evidências. Sim. Esse processo que antes já tinha sido, né, planejado, ele pode, assim, ele tem esse livre-arbítrio de desistir da reencarnação? Ele tem, sim. Ele não quer. Ou seja, todos os espíritos que precisam se reencarnar, ele não querendo, não acontece? Simplesmente o processo? não há uma vibração entre ele e o espírito que vai acolher ele. Ele se sente aversivo. Entendi. Mesmo sendo necessário, né? Mesmo sendo necessário. acaba... Não demora, viu? Não demora. Entendi. E ele, com aquela própria mãe, ela tenta de novo. Ele tenta de novo. Mas ele quer aquele amor. Então, existe o livre-arbítrio. Então, Sim. se ele não quiser voltar, ele não volta. Não, ele pode voltar nessa mãe ou então em outra mãe. Entendi. Se não foi possível. Mas, muitas vezes, isso traz para o espírito que não quer retornar por medo, ele vai ser trabalhado, ele vai ser educado e mostrar a ele a importância de uma reencarnação e de um processo que ele só vai melhorar. Às vezes, a prova dele, a educação é tão dura e a expiação que ele não se vê ainda em condições. Só mais uma última Fique à dúvida. vontade, minha querida. Quando acontece esses casos de aborto espontâneo, às vezes o feto ele entra naquele... Acontece a gravidez tubária, né, que dizem. Isso pode também ser uma expiação da reencarnação daquele Isso ali é uma espírito ou uma prova para a mãe? Para os dois. Entendi. Para os dois. Ele precisa sentir. Aí ele volta. Depois ele vai criando mais coragem até ir a termo com 9 meses. Às vezes é para a mãe também. Com outras patologias também, outras alterações no DNA e no genoma. Pode acontecer, sim. Ali é uma prova de amor daqueles pais que aceitam determinadas alterações. Síndrome de Down, por exemplo.
Pode ser, sim. Pode ser. Evidencia-se. Não, vamos cuidar dele. Tem muitos filmes aí que falam sobre isso. Pode ser. Evidencia-se. Viu? Pois não, meu querido. Já que não existe um número determinado de reencarnações, o espírito ele não tem cortado a oportunidade de reencarnar? Por ele ser trevoso? Trevoso Sim. é uma palavra que se usa muito ainda, tem muito na literatura, trevoso. Bom, se ele está num planeta, já foi dado todas as oportunidades a ele, e ele não quer, o que é que vai acontecer? Vai chegar um ponto que a vibração dele é tão densa, e os outros já melhoraram. Eu lhe devolvo a pergunta, o senhor acha que ele tem condições de ficar ali naquela vibração? Ele vai ser educado em outro planeta. Aí, quando ele tiver condições, ele volta. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala em raça. 4 povos, porque da época se falava assim, porque raça só tem uma aqui, né, humana. 4 povos vieram para se regenerar aqui. Egípcios, indianos, judeus e persas. Os persas invadiram depois a Europa. Por isso que andam guerreando tanto, acho que gosta ainda. Ficaram os judeus, não é? Ficaram os hindus e os egípcios. Incluiria aí também os capelinos? Veio de lá. Os capelinos vieram de lá, dessa região. No livro A Caminho da Luz, olha, não deixa de ler esse livro, não. Ele é tão bom que Emmanuel vem explicando o processo da civilização humana espiritual. Agora, os africanos e os já estavam aqui, continuaram no processo evolutivo, e os chineses já estavam aqui, muito antigos. Mas esses 4 povos vieram para se regenerar, não teve mais condição. E Jesus, com todo o amor, veio aqui. Com quem ele mais se relacionou dos 4? Judeus. E você veja o que aconteceu. Um povo muito orgulhoso, espiritualmente elevado, os indianos muito elevados. Leia o livro, vocês vão gostar. No livro Os Brasileiros que Construíram o Brasil, eles foram muito marginalizados, não tiveram nem chance de trabalho. Por isso que eles partiram para o lado financeiro, que era a oportunidade dele de ganhar, de sobreviver. Os judeus, o senhor está Isso, falando? exatamente. Sim. É um povo muito altivo. E outra coisa, em termos de intelectualidade, se você olhar os grandes, Freud e muitos outros, de origem judaica, na medicina, em tudo, é um povo muito determinado. Muito determinado. E deram uma contribuição muito grande em todas as áreas, de medicina, de tudo. Vamos dar um exemplo, além do mais, da medicina, na psicologia, na psiquiatria, na neurologia. Viktor Franklin. Exatamente. É um judeu maravilhoso. Ele teve uma missão, Viktor Frankl, teve uma missão aonde? Nos campos de concentração. Médico, psiquiatra. E ele, lá, conversando com os que iam para a câmara de gás, ensinava a receber aquilo ali como missão. E não era espírita. Do livro O Sentido da Vida. Ele ensinava. E manteve a calma. Ele passou por 4 campos de concentração. Mas, ali, depois ele vai.
Entendeu, meu querido? Mais alguma pergunta? Pronto. Mais alguém? Aqui. Aqui. Pois não, minha querida. Eu quero compartilhar uma situação com vocês e saber o que é que a senhora acha. Há pouco tempo, uma amiga minha, ela perdeu um filho. Na verdade, foi um aborto mesmo, né? E aí, ela rejeitou muito quando ela descobriu que estava grávida. E pelos motivos dela, né, ela resolveu abortar. Passado alguns dias, alguns tempos, segundo ela, um espírito, né, uma entidade, falou com ela que tinha sido perdoado e que era uma menina e que realmente não viria pelo fato de não querer o pai, que era o companheiro que ela estava na época. E depois disso, ela se recuperou, passou, né, todo esse período que ela ficou realmente muito abalada emocionalmente. E, agora, há pouco tempo, novamente, segundo ela, ela teve mais uma revelação de que engravidaria novamente, de que era uma menina, e de que essa menina estava pronta para poder encontrar com ela. Aí eu não pude falar nada, né? Porque eu acredito hoje também na espiritualidade, mas não tenho propriedade para falar nada. Eu pergunto o seguinte: essa informação foi dada por quem? Porque muitas vezes, às vezes, a gente cria, ou não sei, alguém falou, mas precisa ver a fonte. Essa informação foi dada por uma pessoa que nem conhecia de jeito nenhum a história dela, nem sabia que ela tinha praticado o ato, ela não tinha nem contado, e essa pessoa estava, né, com um espírito, né, com uma entidade, né, possuída por um espírito, e que veio até ela e que deu essa mensagem. E não tem como ter sido através de nenhuma outra pessoa, porque, segundo ela, não tinha contado. Olha, só em ela não conhecer também não diz muita coisa. Pode ser dessa pessoa que informou, uma criação dela. Mas é como é, a reencarnação precisava passar por um processo de investigação. Eu não posso dizer. Essa menina podia também ser outra menina que está se preparando. E aí? Então, precisa de um processo mais apurado. Viu, minha querida? Eu não posso afirmar nada disso. Foi uma pessoa que disse, sim, mas pode ser uma fantasia dela, pode ser um espírito que falou aquilo, mas não precisava falar, não. Por que não se comunicou com a mãe, com o sonho? Por que não se revelou? Então, a gente também precisa saber. Olha, tudo que eu falei aqui está dentro da literatura espírita e comprovado. Olha que no início eu falei do quê? Da reencarnação, está se estudando hoje. Tem os casos no Brasil de reencarnação, de Hernani Guimarães, tem o de Ian Stevenson. Então, são vários. Então, era necessário quem? Alguém escreveu? Alguém estava numa reunião mediúnica? É preciso ter mais dados. Assim, olha, eu não vou dizer... O meu caso tem várias evidências. Meu filho, com 3 anos de idade, ele ouviu uma discussão entre eu e o pai dele. E ele não demorou muito, não. Um dia, ele disse assim para mim, quero, porque ele ainda não falava direito, quero voltar para Belo Horizonte para ver meu pai Ednardo e minha mãe Mardalena. Assim, de chofre. Aí eu tomei um susto. Eu digo, não, meu filho, sua mãe aqui. Não, não é você, não. É minha mãe Mardalena. Ela morreu atropelada. Disse o nome da rua onde morava. O nome da rua. Disse o número, falou dos irmãos, falou que batiam nele, e ele era menino de rua. Ele andava na rua e esperava o pai chegar. Eu fui lá. A casa estava lá, o número, ele nunca foi lá. E o nome da rua. 3.
É o período que ainda está muito ligado à reencarnação anterior, não é? Mas sabe como é? Eu cheguei e conversei com uma determinada pessoa aqui do centro. Ela disse, Célia, isso vai passar. Deixa ele ir falando que é destaque vai esquecer. Pronto. Chegou uns 10 anos, ele não falou mais. Também não toco no assunto. Mas eu fui lá. Fui lá. Mas ele tem algumas intenções e tendências. Mas está tudo bem. Mas eu fui lá. Fui lá. Aqui, comprovou. Diga, meu bem. Não sei se dá tempo, mas é meio complexo a minha pergunta para mim. Eu tenho muita dificuldade de entender essa questão do aborto provocado. Tá. Sim. Provocado, né? Porque realmente eu venho de uma geração, eu estou falando por mim, pelo meio que eu vivo, né? Da saúde, onde a gente não interfere na escolha, mas também a gente não incentiva. Se uma paciente chega com esse pensamento, eu só pergunto a ela se ela está preparada realmente para as consequências físicas, psicológicas, sociais, não incentivo. E realmente é muito difícil lidar com isso, de falar assim, olha, é errado. Eu jamais, porque eu sei que espiritualmente tem as consequências, mas Tafat, o espírito nessa encarnação ainda é difícil de aceitar, sabe? Tipo assim, não sei se a pergunta tá clara, assim, Tá. de que eu não tô conseguindo entender, porque tipo, é uma dificuldade, porque eu acho que todo mundo tem o direito de fazer, mas não quer dizer que eu apoie. Você tá entendendo? Então, você não disse nada a ela. Você falou das consequências. Não estou falando de um caso específico, porque já apareceu várias situações onde a pessoa disse que ia fazer, mas terminou que nem fez algumas. Dá bem. Mas teve outras que fizeram e eram pessoas próximas. Sim. E assim, aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou ter alguma responsabilidade kármica sobre isso? Porque eu não fiz nada para impedir, mas eu não podia impedir, porque era uma escolha dela. Não era minha, não podia fazer nada. Até porque quem ia criar a criança era ela e não eu, então eu não podia falar assim, ó, tem essa criança, porque você não tem, eu não tinha esse poder, sabe? Porque naquele momento, eu não sei se dá para entender. Geralmente quem é mulher aqui vai entender mais, geralmente é mais mulher que tem amiga, tal, a outra menina também falou. Aí, essa semana eu vi um vídeo na internet de uma mulher que faz leitura de cartas. E ela falando que teve uma leitura que chocou muito ela, que mexeu muito com ela, de uma mulher que não conseguia ter filho, sempre tinha aborto espontâneo. E ela queria ler para entender o porquê. E ela descobriu que em outras vidas, ela era uma pessoa que provocou muitos abortos. E o consenso dela, quando reencarnou, seria de que ela só ia conseguir ter um filho quando ela, tipo assim, meio que quitasse a dívida. Eu estou falando em palavras chulas porque foi o que eu entendi. Não se preocupe. Aí, nesse sentido, e me veio realmente que eu conheci uma paciente que eu não sei como é que ela sobreviveu. Ela teve 12 abortos espontâneos e estava grávida do 13º. E ela não desistiu de ter filho. E eu não sei como é que ela sobreviveu a tanta curetagem. Porque o nosso corpo humano tem uma limitação. E quando chegava no 5º mês, ela abortava. E o médico falava que não tinha nenhuma causa fisiológica para ela abortar. E ela passou para atendimento multiprofissional, porque ela estava muito sensível, porque ela já ia para 13ª, porque ela tinha um filho só, que foi o primeiro que vingou, o resto não. Então, me veio essa situação, que são casos, às vezes, complexos demais, que a gente, às vezes, não entendem como é que as pessoas, às vezes, sobrevivem humanamente, e às vezes a gente vai ver que nem é dessa vida, né? Olha, muito complexo. É muito complexo. Às vezes, porque aí tem duas situações, não é? É o reencarnante, né? E a pessoa que vai receber esse espírito. Então, as questões aí são muito complexas dos dois para entender esta relação de rejeição.
não é? Agora, depende muito da situação, em que momento se falou, não é? O primeiro exemplo que você deu. Mas ela tem o livre-arbítrio. Ela tem. Como aquele outro espírito que não quis. Você vê que foi todos provocados. Então, são questões psíquicas muito sérias. De punição, de achar que não tem condições de ser mãe. E também o companheiro também. Então, é uma série de coisas aí que, com o que você diz, eu acho que ainda requer de mais coisas, de mais informações. Ninguém deve julgar. Não. Não. Julgar pelo que ela fez, não. O que se passa na cabeça desse paciente? Dessa pessoa, desse espírito? O que ele quer informar? Então, nesse momento agora, a espiritualidade acolher e nós acolhermos enquanto cidadãos e proporcionar a ela um tratamento. Um tratamento para que ela não fique vítima dela mesma. E a insistência também, né, dessas gravidezes. É muito complexo, filha. Mas, nesse momento, esse espírito precisa ser abraçado e acolhido. Foi na época? De estágio, isso. Aí nunca mais ela voltou. Eu acho que ela foi lá só para assinar o pré-natal dela lá, que era Ela obrigatório. vai ser acolhida. Em Aí- um momento, ela vai ser acolhida. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Essa do que perdeu o que perdeu o bebê espontaneamente. Foi um caso que a gente teve que estudar, porque imagine você perder 13 fetos, e você ainda ter esperança de que. E o casamento dela vivia em torno disso, de ter filho. E ela quase termina o casamento porque ela não conseguia engravidar. Então, eu ficava imaginando como é que essa mulher estava viva. Mas ela ainda. volta para o mesmo lugar. Então, são as questões das políticas públicas Isso, que a gente mas não assim, vai entrar aqui não, em é isso, mas detalhes. assim, a questão é que hoje você falando, que eu fico pensando, né? Porque humanamente uma mulher passar por 13, 12 curetagens, para quem não entende, é um método muito, muito invasivo. Se passar por isso é muito invasivo, e a mulher sobreviver a todos, assim, ainda querer engravidar, sabendo que ela corre risco de Qual é a passar sua por isso. profissão? Eu sou psicóloga. Então, a responsabilidade é de todos nós, né? Não só dela. Eu vejo assim. Eu vejo assim, querida. Tem uma pergunta aqui, Sérgio. Pois não. Boa noite. Eu acho que eu entendi meio que a pergunta dela, quando ela pergunta que se ela é responsável, ela como profissional. Diretamente, não. por Se não ela ter- deu todos os encaminhamentos, não. E Ela se- estava na profissão dela. Chega um ponto que você... Os encaminhamentos, como ela disse, foi feito. E se, no caso, foi minha mãe que cometeu o aborto e, tipo, eu tentei de tudo para ela, sei lá, até dizer que assumia o filho e, de repente, não... De tudo que eu fiz não valeu. Eu sou responsável ainda assim? Não. Porque aconteceu comigo e eu tive ciência que minha mãe fez, porque assim, ela não teve a condição de me criar. Então, para ela foi muito sofrido o afastamento da filha, né, durante longo tempo. E, a partir daí, ela colocou na cabeça de que ela não queria ter filho e seguiu assim. Quando eu fiquei adulta, trabalhando, responsável, aconteceu dela engravidar, né? E essa eu tive ciência de que ela estava grávida e ela falou com uma tia minha que ela ia abortar. Pediu dinheiro a essa tia minha.
E aquilo, eu já conhecendo o espiritismo, já ciente de tudo, aquilo para mim foi um choque enorme, porque assim, eu tentei de tudo. Disse que eu ia criar, e ela tem problemas de saúde, é hipertensa, não tem uma idade, não é mais nova, né? Enfim. E isso, até hoje, isso tem um tempo, acho que tem uns 8 anos, e até hoje eu venho com esse pensamento de, tipo assim, cara, eu não sei se eu fiz de tudo para que pudesse evitar, sabe? A decisão foi dela, nós não vamos julgar. Isso foi um processo de experiência dela e que ela vai recuperar. Não é? Tipo assim, que eu fico do tipo, eu poderia ter feito mais, sei lá. Não, chega um ponto que não. A decisão é dela. E nós não vamos julgar se ela está certa ou está errada. Não, eu não julgo mais, assim. Não, não julgue. Ninguém fiquei tem o sem direito falar. de julgar ninguém. A própria pessoa é que se julga, o que André Luiz falou. E ela vai ter este momento de outras experiências, e o que ela fez foi num momento equivocado. Viu, minha querida? Pronto. Então, vamos lá para a gente concluir, né? Sem o esquecimento das experiências anteriores, não seria proveitosa a reencarnação. Às vezes, tem situações emocionais tão fortes que é melhor esquecer. Mas não esquece tudo, não, viu? Porque nós vamos receber corpo, cérebro, ego, que o ego se forma, né, no momento do desenvolvimento, né, do ser humano. É uma estrutura psíquica, não é? Que é o responsável pela nossa consciência. Não é? Uma nova personalidade no transcorrer do seu desenvolvimento, você vai, desde quando nasce, que se vai renascer. O esquecimento durante a encarnação, o esquecimento do planejamento não é total, viu? Não é total. Pois o espírito tem lembranças dele quando liberto do corpo durante o sono, eu já expliquei, através de sonhos, durante meditações, por influência de seus amigos espirituais, bem como através de intuições. O caso do meu menino foi um caso assim que chocou ele a briga, ele se lembrou de algo lá e veio à tona o que estava no inconsciente dele. Então, o livre-arbítrio, no estágio do instinto, seu uso é limitado, pois age movido pelo impulso da sobrevivência. Né? Impulsividade, agressividade, irritação, traumas que obteve no momento que teve outra gravidez, no caso. Né? Capacita-se, assim, a fazer escolhas, usa-se o livre-arbítrio de forma mais assertiva e ampla. Então, à medida que você vai evoluindo, o seu livre-arbítrio vai aumentando, e aí você pode fazer escolhas. Vai ter momentos que você não tem condições, você só vê aquilo. Influência espiritual, tem uma série de coisas que levam a pessoa a tomar uma atitude, minha querida. E a lei de causa e efeito é uma lei muito menor em relação à lei de Deus. Quer dizer, eu faço isso, o resultado é isso, não. A lei de causa e efeito, não. Se você cometeu o ato, você vai ser penalizado, não. A vida só tem sentido quando fazemos com que alguém o perceba na sua própria. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A aflição leva a gente a tomar atitudes que a gente não quer tomar. Viu? É o caso dela. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. A reencarnação, como eu falei também, esse slide eu já passei. O que são provas, a gente já está concluindo. Entendemos aqui prova como sinônimo de aprendizado.
Aprendizado. Não é para ver se você vai vencer ou não, você tem que correr. Não, é aprendizado. O dia a dia da gente. São provas. Provas não significa necessariamente sofrimento, mas sim a aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes a que será submetido o espírito encarnado. Exemplo, você sai aqui do centro espírita, está tudo muito bem, chega lá, no meio indo para casa, alguém lhe dá deixa você em situação difícil no carro, aí você abre a porta e aí quer bater, quer fazer acontecer. Não aprendeu. Quer dizer que é só aqui que vai ficar bonzinho? É aqui que vai ficar bonzinho e lá fora. Como eu vi a semana passada, aqui na Paralela, dois carros bem potentes. Eu acho que um tentou fechar o outro. Todos dois saíram e foram brigar. Dois homens grandes e foram brigar. Então, não aprendeu. Não é, meu querido? Não aprendeu. Viu? O que é expiação? Presta atenção aí, é diferente. A expiação é um aprendizado obrigatório a que nem todos os espíritos estão sujeitos. O momento que ele passou de outras reencarnações, ele diz, olha, você agora, meu querido, o seu processo evolutivo, você precisa evoluir. Aí ele, não, mas eu prefiro, como o Jesus fez, mas eu prefiro ir com essa doença para eu pagar. Era o complexo de culpa dele, ele preferiu. Como também ele poderia não se sentir culpado e ir para um local para atender pessoas em risco social. Entendeu? Então, é uma situação difícil e complexa que o espírito está obrigado a atravessar quando reencarna, relacionada a atitudes de vidas passadas que prejudicam a si e a outras pessoas. Atitudes inadequadas quanto às leis de Deus. Ele não aprendeu, ele vai aprender. E o espírito que tentou reencarnar, ele vai ter paciência, será trabalhado, acolhido. Olhe, aguarde que você vai arranjar uma família para você reencarnar. Mas, às vezes, ele só quer aquele amor da vida dele. Aí ele vai aguardar. Finalizando, a reencarnação é um mecanismo usado no processo de evolução da humanidade. Nenhum ser humano está isento do processo de educação. Todos seremos educados. Todos. E o Espiritismo, com Allan Kardec, trouxe de volta a reencarnação como conhecimento fundamental de sua doutrina. Está na obra dele, pelo menos nos 5 livros, nas revistas e outros livros. E, através do Espiritismo, a reencarnação é analisada sob o ponto de vista sociológico. Nós vivemos numa sociedade e moral. Moral. A doutrina das vidas sucessivas é o alicerce da evolução. A frase nascer, morrer, renascer, ainda progredisse, sempre tal é a lei. Iremos reencarnar. Só um minutinho. Resume o significado da reencarnação para o Espiritismo. Pois não, meu querido. Quando uma pessoa erra muito, a mediunidade não viria como um meio de reparar os efeitos nefastos que foi feito? Olha, a mediunidade é a capacidade que o espírito tem de se comunicar com sua casa, com sua morada. Aqui estamos de passagem. Existem vários tipos de mediunidade. Pode ser, sim, de você utilizar a mediunidade como um meio de você progredir espiritualmente. Chico Xavier. Quanto mais ostensiva, maior endividado o espírito. Não, nem sempre. Ela pode ser ostensiva pela habilidade e a competência de outras encarnações. Aí ele utiliza nessa. Ele não vem com aquilo, olha, você vai ser ostensivo porque seu trabalho é esse. Um facilitador na reunião mediúnica tem tanta importância que vocês não calculam. Você conversar com um espírito
de difícil entendimento, um facilitador, um orientador dentro de uma reunião mediúnica tem a mesma importância que um ostensivo. Isso é uma crença que a gente tem, de achar porque é ostensivo, não, foi dado isso a ele é especial. Nada. Às vezes ele usa para poder evoluir. E entender o que é você oferecer. Não vou dizer, a mediunidade reflete no corpo, mas é da mente, de você oferecer que seu cérebro, que é o órgão, para expor o que aquele espírito quer falar. Porque ele não tem o corpo físico, ele precisa desse corpo físico. Existe caridade maior, meu querido, de você estar numa reunião mediúnica, aquele espírito precisa falar. E você faz a conexão mente a mente, perispírito com perispírito, possibilita as mensagens chegar ao cérebro e falar. Tem coisa melhor? Pode ser também por habilidades e competência de outras encarnações. Mas também que evolui, evolui. Agora também você pode usar a mediunidade para coisas equivocadas, né? Ainda tem essa. Tem pessoas que é assim. Nós vamos concluindo. Então, o ciclo do aprendizado, fechando, ó. Evolução do princípio inteligente, criação do espírito por Deus, vida de relação na Terra, reencarna, morte do corpo físico, volta ao plano espiritual, necessita novo ciclo de aprendizagem na matéria? Necessita. Estamos aqui todos. Aí, se sim, reencarnação. Todos nós. E aí vai ter uma vida de relação na Terra, com você mesmo e com o outro. E, se não necessita de novo ciclo de aprendizagem na matéria, para onde ele vai? Continua a evolução no plano espiritual ou em outros mundos, outros planetas, outras possibilidades. O espírito nunca para de evoluir. Perfeito só Deus. Construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando a criatura maior, que a gente chama de Deus. E aqui eu falei de Jesus, da reencarnação, porque se não fosse Jesus reencarnacionista, se ele não tivesse reencarnado, nascido de uma mulher, de um homem, de um amor, Jesus nasceu como todos nós. Não é? Naquela época, a questão de Roma, que explorava todas aquelas populações. Então, a questão social lá era muito séria. Jesus nasceu assim. Ele não nasceu nos palácios de Roma, ele nasceu numa manjedoura. E isso você pode interpretar como se quiser. Mas aqueles povos eram maltratados, humilhados, escravos. Não é? Então, Jesus deu um bom exemplo, reencarnando. Não é? Isso está no livro Jesus e a Atualidade, psicografia de Divaldo Pereira Franco e o Espírito Joana de Ângeles. Aqui foram algumas dos livros, Reencarnação, Processo Educativo. Esse livro tem aí na livraria, o de cima também, e o livro dos Espíritos também. Esse livro é Ação e Reação de André Luiz. Bom, nós já estamos chegando já no limite do horário. Eu agradeço muito a vocês. Já sabia que vocês iam fazer muitas perguntas, que é uma turma diferente. Eu espero que sejam meus alunos no ciclo 2, que eu gosto muito da aula no ciclo 2. Viu? Eu agradeço muito a atenção, a oportunidade que eu estou aqui hoje para trocar experiências com vocês, de vocês me ouvirem. Eu ouvi vocês e senti aqui, no coração.